Eu até já imaginava do Diniz ter um início complicado. Imagino que todo mundo imaginava que ele teria um início complicado. Até porque quando ele foi contratado, aquela primeira entrevista coletiva dele, as principais perguntas, ou a maioria das perguntas, era naquele sentido: olha, como que você acha no seu estilo de jogo tão próprio, né? Com pouco tempo, vai encaixar. Então, já se tinha essa preocupação do estilo próprio do Fernando Diniz com o pouco tempo, o entrosamento desses jogadores. Só que eu não consegui ver nesse Cruzeiro também esse estilo todo do Diniz, sabe? Por exemplo, o Fluminense e o São Paulo, quando o Diniz esteve por lá também, às vezes perdia uma partida, às vezes até era goleado, mas jogava bola, né? Produzia, tinha volume no ataque. Esse Cruzeiro nem teve assim um volume no ataque tão bom que justificasse pelo menos uma derrota que seja, um empate que seja. Não, né? Foi um time que, pra mim, não teve a cara do Diniz. Se a gente for fazer um exercício, Léo, eu tive esse cuidado de tentar puxar pela memória nesses 20 jogos, né? Se a gente for pegar os 2 amistosos aí desse ano, em um jogo que o Cruzeiro possa ter dominado o seu adversário nos 90 minutos. Teve um tempo em que o Cruzeiro jogou bem, um determinado jogo, teve um outro tempo que o Cruzeiro jogou bem, outro determinado jogo, mas os 90 minutos, daquela constância desse trabalho autoral que a gente tanto fala do Diniz, né, a gente não conseguiu ver, de fato não conseguiu ver. Eu acho que isso pesou muito também no trabalho, a carga que trouxe esse trabalho do Diniz. Eu lembro que foi a primeira pergunta que fiz para ele, né, com relação a esse trabalho, do peso de trazer esse trabalho tão autoral e diferente, que chama tanto a atenção, mas que talvez, e aí entenda praticamente um leigo falando, né, mas que talvez precisasse de uma reinvenção, né, já precisa de algo novo para poder trazer a esse trabalho, agregar esse trabalho do técnico Fernando Diniz. E a gente não viu esse algo novo no Cruzeiro, pelo contrário, né, à medida que o tempo passava, o Cruzeiro se tornava ainda mais pragmático, um time fácil até de ser marcado e que esperava até esse erro e que muitas vezes não aconteceu na fatalidade, mas em algumas vezes, se a gente for pegar um jogo recente agora, vamos pegar o jogo contra o Betim, no primeiro lance do jogo, o Cássio toma um cartão amarelo por uma bola recuada bizonhamente, que ele tem que sair do gol de qualquer maneira, que por pouco não seria pênalti, né? Então, foi um trabalho que a gente não viu, de fato não viu, do técnico Fernando Diniz, e que a gente viu afundar mais uma vez de todo esse trabalho, essa carga que trouxe de 2024 para 2025. E o que a gente sabe sobre Renato Gaúcho, hein, ô Nobre? É de fato, como você trouxe aí no começo, o nome que está mais perto, inclusive nos noticiários, né? A gente não vê outro nome, né? Só aparece o do Renato Gaúcho. O plano A é o Renato Gaúcho, é o nome do Pedro Lourenço. Pedro Lourenço tem uma simpatia muito grande com o trabalho do Renato Gaúcho. O Alexandre Matos está à frente desse trabalho, e aí até uma apuração nossa, né? E aí destacar também o trabalho da Dimara, com a Dimara Oliveira, com o Gabriel Moraes, que fizeram esse trabalho de apuração, em contato direto com o Pedro Lourenço, e ele afirma que o Alexandre Matos está à frente dessa procura. Então, ele faz esse trabalho. Aconteceu já o contato, o próprio Renato confirmou que houve sim o contato do Cruzeiro, e ele colocou o preço na mesa. Então, o Cruzeiro agora está com as cartas do jogo, e o Cruzeiro diz se vai ficar ou não com o preço que colocou o Renato Gaúcho. É claro que pode haver essa contraproposta, uma avaliação do Cruzeiro do lado de cá, mas a proposta do Renato já foi passada para o Cruzeiro, a ideia, os valores estão com o Cruzeiro, então o Cruzeiro avalia se vai aceitar, se vai topar essa proposta do Renato, se vai tentar abaixar um pouco desses valores para aí sim fechar com o Renato. O deadline é amanhã, o prazo final é amanhã, então a gente pode dizer que até amanhã o Cruzeiro tem a resposta. Se fecha ou não com o Renato. Não tem um plano B nesse momento. A princípio, a ideia é o trabalho com o técnico Renato Gaúcho, mas vai depender muito do que pode trazer desses valores, para tentar diminuir, que num princípio assustaram os valores. É um nome que sempre, quando ouço você comentar, Lélio, é um nome que te agrada, né? Bastante. Eu acho, inclusive, que o Renato seria Não, eu tenho certeza. Você é o presidente da CBF, ele já seria o técnico, ou já teria sido há um bom tempo, sabe? Mas, de qualquer maneira, eu vejo como uma ótima opção. Muito se falou ano passado, o Renato é o técnico do bate-papo. Eu acho que o Renato é um técnico que está precisando
de novos ares. A verdade é essa. Talvez para ele ser ídolo. A Marara tem uma estátua lá no estádio do Grêmio, ídolo como técnico, ídolo como jogador. Ali ele estava meio que fazendo o que ele bem entendesse. Então, agora ele viria para um novo desafio, né? Assim como ele acabou não ficando muito tempo no Flamengo, mas teria uma oportunidade ímpar neste momento de treinar um clube com grande investimento, que é o Cruzeiro. Agora, caro ele sempre foi, né? Barato não é não, mas vamos aguardar. Tomara que dê liga aí e o Renato possa estar aqui em Belo Horizonte nos próximos dias. 5h20 agora, o Fred Dutra está aqui no nosso WhatsApp, no 988-100-917, e diz o seguinte: se com um novo treinador o Cruzeiro começa a jogar, o problema estaria só no Diniz ou evidencia corpo mole dos jogadores? Não teve assim, ainda, pelo menos eu não soube, Rafa, de nada de questão com o Diniz. Dentro de campo, a situação não parece ser tão, assim, amistosa, né? Pelo menos o Diniz, ele incomoda bastante jogadores. Eu não sei se irrita só no campo ou se irrita se sai dali das 4 linhas também. Sabe de alguma coisa nesse sentido sobre Diniz, jogadores? Não, até o contrário, né? Do que a gente sente dos jogadores, assim, dessa resposta, principalmente na zona mista, o contato com eles. Por exemplo, o William, que sempre está correndo ali à frente do Diniz, então é talvez o cara que mais escuta do treinador do Cruzeiro e que faz um papel muito diferente também, né? Vai para aquela saída de bola, vai mais pelo meio para poder buscar, e é um dos jogadores que teve uma queda de produção brusca, né? Do final do ano passado, coincidentemente ou não, desde a chegada do Diniz, né? O William caiu muito de produção, assim como o Marlon também. Então, mas o que a gente sente e escuta, o William, Matheus Pereira, os jogadores defendem o Diniz, eles defendem as ideias do Diniz e eles mesmo assumem, como o Caio Jorge fez também no último sábado, eles assumem essa falta de produtividade do elenco do Cruzeiro, e eles chamam a responsabilidade até isentando um pouco o Diniz, ou então tentando dividir essa culpa, né? Porque a princípio era um trabalho que a princípio não, foi um trabalho que não deu certo, né, no Cruzeiro, mas que seria toda aquela carga, o peso dessa responsabilidade todo para o Diniz, e os jogadores, eles dividem isso com o treinador. Então, dá pra gente falar que os jogadores até compraram a ideia do Diniz, mas a gente não viu de fato isso dentro de campo, né, Léo? Então, não sei se tinha, não tenho essa informação, e até do que a gente sente é que os jogadores gostavam do Diniz, mas que era um trabalho que de fato não deu certo, e aí pode ser por vários motivos, né, Léo? É verdade. Aqui com a gente no chat da live, no youtube.com/otempo. Oi, Lélio, perdão. É que o Rafa estava falando uma coisa, que, bom, o Diniz foi um nome do Pedro Lourenço, né? E aí você falou que o Renato também. O Ronaldo, ele tinha uma equipe, né? Por mais que a gente critique o Ronaldo, ele tinha ali uma lógica numa sequência de trabalho. A gente pegar o Diniz não tem muito a ver com o Renato Gaúcho. Tô correto? Acho não, que já... sim. Hein? Sim. Então, é o seguinte, isso demonstra que tudo passa pela mão do dono, que é o Pedro Lourenço. Porque se você analisar, o Ronaldo antigamente ele falava, a gente entrevista 5, 6 técnicos e um deles vai ser o treinador, e a gente já abre a entrevista falando que são inegociáveis alguns aspectos, entre eles o de jogar para frente, né? O de ser um time intenso e de ser um time coadjuvante dentro de campo. E olha que o investimento era daquele jeito, né? Será como que é o pensamento do Pedro Lourenço para ele chegar ao nome do Renato Gaúcho? Porque aí a gente não teria uma sequência de trabalho, como já não teve também, até, para falar a verdade, com o Ronaldo, quando ele demite o Larcamón e depois traz o Fernando Seabra. Um não tem nada a ver, um não tinha nada a ver com o outro, né, Rafa? Eu acho que o que fugiu mais dessa linha de trabalho aí do Ronaldo foi o Zé Ricardo, né, o Lelhão? Porque aí, de fato, não tinha nada a ver, né, do que pensava
a SAF do Ronaldo dentro desse trabalho, né? Era um bombeiro, né, Rafa? Exatamente. Era um bombeiro ali só para evitar o rebaixamento, tanto que acabou o campeonato e foi demitido, né? Mas com exceção dele, os outros treinadores foram esses treinadores, o Larcamon, o Pepa, né? Treinadores que era uma ideia de trabalho muito, muito fixa, né? Uma ideia central ali de trabalho, de treinadores com projeção, novos, com ideias novas, que a gente não viu. Agora, de fato, é para a gente aguardar, né? Para entender um pouco mais do que pensa essa SAF do Pedro Lourenço nessa linha que o Lelão está trazendo, que de fato é um dado curioso, né? Para a gente pelo menos aguardar para entender um pouco mais do que pensa a SAF Pedro Lourenço. Naquela era SAF Ronaldo, quando chega o Zé Ricardo vindo do nada, era muito no desespero também, né? E o que aquela SAF poderia investir, que era quase nada. Então queria trazer um treinador um custo zero e num salário muito abaixo do que pedia talvez o momento, mas o que não acontece agora, né? Pelo menos até então que a gente escuta e a própria disposição que tem essa SAF Pedro Lourenço no mercado, não é que dinheiro não seja problema, não é que ele vai pagar qualquer valor para um treinador, mas, por exemplo, o salário do Fernando Diniz era um salário altíssimo. O próprio Pedro Lourenço gosta sempre de dizer que quando ele chegou, aumentou o salário do Fernando Seabra, porque ele não recebia salário técnico de Série A e tal. Então, não seria, imagino, um grande empecilho, um grande problema. E o Pedro Lourenço, ele parece gostar muito de técnico com nome, renomado. Acho que isso importa muito. Não sei se ele vai muito pela questão da tática, pela questão de ser um futebol ofensivo ou não. Mas ele quer formar um time campeão. Para mim, eu não sei se ele... Óbvio, se puder jogar melhor, bem, ofensivo e tal, melhor, né? Mas se for um time campeão, com um futebol mais cadenciado, acredito que o investimento dele está indo nesse sentido. E passa essa impressão também.